Enquanto isso, eu convido você para abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, os versículos 1 ao 3. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Esse texto fala sobre uma corrida, sobre uma carreira, a corrida da fé. E é um desafio para que nós sejamos perseverantes e sejamos vitoriosos até o final nas nossas vidas. Amém? Então eu quero desafiar você a receber essa palavra, porque Deus quer nos dar vitória. Você crê que Deus tem vitória para a sua vida? Alguém aqui está planejando ser derrotado? Alguém planejou ter uma vida de retrocesso, de paralisia? Não? Você quer vitória na sua vida? Pois é exatamente sobre isso que esse texto nos ensina. A Bíblia tem várias figuras para nos ensinar as realidades espirituais. Por exemplo, tem figuras familiares. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, né? Que nós somos irmãos em Cristo. Fala da casa de Deus. A Bíblia tem figuras, por exemplo, militares. Fala da batalha espiritual, fala da armadura, fala do bom combate. Existem, por exemplo, figuras jurídicas. Diz que nós somos justificados, que Jesus é o nosso advogado, que Deus é um justo juiz. E tem também figuras esportivas. E é exatamente o que nós vemos aqui. Estamos perto de uma Olimpíada aí, e o texto nos fala sobre uma corrida. Nos desafia a sermos perseverantes na carreira que nos está proposta. A visão aqui dessa carreira é de uma corrida de longa duração, de uma maratona. A vida se parece muito mais com uma maratona do que com 100 metros rasos. A vida é uma jornada de longo prazo, de longa duração, amém? Então nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus para que do começo ao fim nós estejamos correndo firmes, para que nós não desistamos no meio do caminho, para que a gente não volte atrás, para que a gente não perca o rumo, para que a gente chegue ao final vitorioso no nome de Jesus. E é exatamente isso que esse texto nos ensina hoje. Ele nos mostra através dessa figura como nós podemos chegar ao final com energia para dar aquela última arrancada. Vocês se lembram das corridas de São Silvestre, por exemplo? O pastor Daniel, quase todo ano ele corre, não é? E você vê lá os quenianos na subida da Brigadeiro, perto da linha final, eles ainda têm energia para dar aquela última arrancada. Tem outros que ficam pelo meio do caminho, tem outros que no final estão quase desabando, mas estão firmes, chegam lá, e nós vamos chegar até o final vitoriosos no nome de Jesus. Amém? Queria mostrar para você então o que é que esse texto nos ensina, as lições importantes que ele tem para a nossa vida, para que você esteja entre esses vitoriosos, entre os que chegam ao final com a vitória. Em primeiro lugar, o texto mostra que nós precisamos de incentivo, precisamos de ânimo. Veja que o primeiro versículo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira, não é? Que nuvem de testemunhas é essa? Por que ele está dizendo que nós também devemos correr a carreira com firmeza, com perseverança, olhando para essa grande nuvem de testemunhas que ele está dizendo? O que você imagina que sejam essas testemunhas? É exatamente o capítulo 11, o capítulo que vem antes desse que nós estamos lendo. Estamos lendo o capítulo 12. O capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Fala de homens que pela fé obtiveram grandes vitórias. Fala de Noé, fala de Abraão, fala de José. Não é? Deixa eu ler aqui, por exemplo, o versículo 4 em diante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Versículo 6.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. O 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E assim o texto vai falando sobre um a um, sobre esses heróis da fé que obtiveram grandes vitórias e que correram essa carreira antes de nós. Então, o que é que o autor de Hebreus está dizendo para a gente? Em primeiro lugar, você precisa entender que você não é o primeiro que entrou nessa corrida. Muitos já foram antes e foram vitoriosos. Olhe para esses e se inspire no exemplo desses grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Olhe para esses exemplos da Bíblia, de homens e mulheres que foram heróis da fé, e entenda que você também pode ser assim, amém? Porque veja o que é que o texto diz, a primeira palavra do versículo: portanto, também nós, é para mim e para você essa carreira da fé, essa corrida da fé. Se fosse somente para os heróis, sabe qual é o problema que a gente tem às vezes? Quando a gente fala, por exemplo, do mundo esportivo, é uma figura meio imprópria, porque a gente diz assim: aquele grande corredor lá, eu nunca vou ser igual a ele, não é? Ninguém aqui sonha que vai poder correr igual o Usain Bolt lá, os 100 metros. Nenhum de nós aqui vai chegar na frente de um queniano um dia na São Silvestre, nem o pastor Daniel correndo todo ano. Então a gente às vezes olha para esses heróis como figuras distantes, inalcançáveis, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos dizendo que nós também, ele começa dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, sigamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo assim: olha, toda essa gente já ganhou, você também pode ganhar. Toda essa gente era gente comum, homens e mulheres de Deus, mas pessoas comuns, sujeitos às mesmas lutas, aos mesmos problemas, como o Tiago diz, né, falando que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, gente de carne e osso, que enfrentou desafios tremendos e foi vitorioso pela fé. E se eles conquistaram, o que o texto de Hebreus está dizendo é: você também pode. Olhe para eles e se inspire na vida de fé, nessa longa lista de pessoas que foi vitoriosa, porque o texto começa dizendo: nós também vamos ser vitoriosos, amém? Diga: eu também. Olha, o texto mostra pessoas comuns, pessoas que exerciam sua fé diariamente. Não era gente religiosa que ia de vez em quando na igreja, não era gente que tinha experiência somente no momento de culto, era gente que exercia sua fé todos os dias. A sua fé você não vai exercer agora na hora de adorar somente, amanhã no seu trabalho, amanhã na hora de enfrentar os seus problemas, na sua casa, na hora de enfrentar os seus desafios. Pessoas comuns, pessoas de todos os tipos. Então, nós não devemos transpor os ideais mais elevados de vida espiritual para os outros, como se fosse algo inatingível. Deus está chamando você. Não é para aqueles que são santos, que são especiais, que são heróis, que são ungidos. Todos nós somos ungidos também, amém? A unção de Deus está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo habita em todos nós, em todo aquele que crê em Jesus. Então, nunca caia nesse erro que muita gente cai, de achar assim: olha, isso aí é para o pastor. Você vem sempre no culto de quarta, aqui você conhece bem o pastor Daniel, né? Essa bênção aí é só para o pastor Daniel. Não tem nada que seja só para ele. Isso é só para o apóstolo. Isso é só para aquela irmã que está em oração todo dia lá. Não, é para você. Um erro muito grave que nós cometemos é de terceirizar a nossa fé, achar que o outro vai nos abençoar, que o outro pode chegar lá e nós não, que o outro tem comunhão com Deus e nós não. Você pode ter comunhão com Deus todos os dias, você pode entrar na presença de Deus, você pode ter experiências tremendas que você não teve até hoje. Os céus estão abertos para nós, amém? E você também pode ser um desses heróis da fé. Você também pode experimentar a bênção de Deus para a sua vida. O texto fala de pessoas de todos os tipos. Se você ler lá,
O capítulo 11 de Hebreus, que eu dei uma passada rapidamente nele, fala de jovens e velhos, por exemplo. Fala de um jovem como José. Fala de um velho como Noé. Quantos aqui são velhos? Opa, eu não. Não importa, se é jovem, Deus tem um caminho para você. Um caminho de vitória. Você já passou um pouquinho da juventude? Já está a caminho aí da velhice? Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para todos nós. Usou um homem já idoso como Noé, usou um jovem como José, usou um rei como Davi e usou uma prostituta como Raabe. Tem todo tipo de gente naquela lista dos heróis da fé. Gente como você. Se Deus usou a eles, por que não a você? O que há de diferente em nós? Somos servos de Deus do mesmo jeito. Só que hoje nós temos uma graça especial. O Espírito Santo está acessível a todos nós. Depois que Jesus morreu na cruz, rompeu-se o véu do templo. Agora não dependemos mais de um sacerdote que nos leve à presença de Deus. Jesus habita em nós pelo Espírito. Eu não preciso estar num lugar especial para orar. É muito bom a gente estar junto aqui, amém? E é bom que você tenha o hábito de vir na igreja sempre. Deus abençoe todos aqueles que estiverem vendo pela internet. Mas quando você puder estar ao vivo aqui, é muito melhor. É bom a gente estar junto. Mas não é esse lugar que vai abençoar a sua vida. É Deus presente na tua vida todos os dias. Então nós também somos desses que podemos estar entre os heróis da fé. Nós não podemos ficar dando desculpas como muita gente faz. Algumas pessoas pensam assim, mas eu não me converti cedo, eu não tive escola bíblica, escola dominical como as crianças, não aprendi a palavra de Deus desde criança, eu andei por caminhos errados. Não tem problema. Mas eu não tive essa ou aquela oportunidade. Não dê desculpas. Deus te chamou e te abençoou. A partir do momento que você abriu seu coração para Jesus, se abriu uma porta de oportunidades para que você seja vitorioso. Se abriu a bênção de Deus sobre a sua vida. Abriu um canal direto de comunicação entre você e Deus. E a bênção de Deus está acessível a todos nós, amém? Então nós não podemos ficar dando desculpas, aceitando uma vida de derrota, aceitando uma vida de distanciamento, em que a gente acha que Deus não vai falar conosco, que Deus não vai operar na nossa vida, que os milagres são para os outros e não para nós. Nada disso. A bênção de Deus é para a tua vida. Nós precisamos olhar para essa lista dos heróis da fé e ver que gente comum foi abençoada e nós também seremos. Ver que não somente eles, mas no transcorrer da história da igreja, quantos milhares e milhares de pessoas comuns têm tido experiências sobrenaturais tremendas. Não somente eles, mas também você, amém? Sabe, você pode botar seu nome aí nessa lista de heróis da fé. Não na Bíblia você não pode mexer. Mas você pode se incluir entre os homens e mulheres de Deus que pela fé vão receber vitórias e experiências tremendas com Deus no nome de Jesus. Amém? Você está aqui para buscar o Senhor. Você está aqui porque você crê no poder de Deus sobre a sua vida. Então, quero dizer para você, não olhe para os derrotados, olhe para os bons exemplos. Olhe para as vitórias, olhe para os milagres. Deus está operando milagres hoje. Cada vez que você ouvir uma história de milagre, uma história de restauração, de transformação, se inspire nisso e diga, Deus vai fazer também na minha vida. Quando você olhar para a Bíblia, não fique olhando como a gente olha para aqueles heróis distantes, mas saiba que Deus pode fazer na tua vida também. Então, a lição aqui é que nós precisamos olhar para aqueles que tiveram vitória. A ideia errada que nós precisamos tirar da nossa mente se queremos ser vitoriosos é a ideia de que é só para pessoas especiais. Você é especial para Deus. Amém? Então o desafio é que você aceite isso na sua vida, creia que é para você, que você inscreva o seu nome na lista dos heróis da fé que vão ser vitoriosos no nome de Jesus. Segundo lugar, o texto nos ensina que para ser vitorioso nessa corrida da fé, você precisa se livrar dos empecilhos. Não basta olhar para os grandes heróis da fé e dizer eu também vou ser abençoado. É preciso ver o que havia na vida deles e imitar o comportamento deles. É preciso livrar-se daquilo que nos atrapalha. Veja o que diz o versículo
Na continuação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos. É preciso deixar o peso e o pecado que atrapalham a nossa vida. E veja o que palavra ele usou aí. Desembaraçando. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é muito fácil não, gente. Quer dizer que se você bobear, você fica enrolado no negócio. Se você se distrair com a tua vida, se você não for diligente em buscar a Deus, o pecado te alcança e te enrola. E atrapalha a tua vida. É preciso se desembaraçar. Não é uma coisa que está facinho assim, está aqui na minha mão, vou jogar fora. Não, é preciso se esforçar. Você já ficou enrolado? Enrolado literalmente em corda, em alguma coisa assim? Você tem que se desembaraçar? Não é fácil, é preciso dedicação, é preciso entender que não dá para correr uma corrida arrastando um peso nas costas. Lembre-se, ele está falando sobre a corrida da fé. Alguém aqui já tentou correr carregando peso nas costas? Vai dar certo, gente? Não dá. Ora, hoje em dia a gente percebe, inclusive, que eles têm usado muita tecnologia para desenvolver cada vez mais roupas leves para os atletas. Você pega um tênis de um atleta profissional desses, não pesa nada, é levinho. A roupa é levíssima. Por quê? Para não atrapalhar. Tem gente que vai para São Silvestre, por exemplo, correr de brincadeira e vai lá com aquelas fantasias, aquilo é só brincadeira, eles não chegam no final, carregando aquela coisa toda. Quem quer correr mesmo, vai o mais leve possível. Amém? Então, se você quer ser vitorioso na tua vida espiritual, você precisa correr leve. Se você quer chegar ao final e chegar sem se cansar, você precisa estar leve, você precisa se livrar de todo o pecado que pode atrapalhar a sua vida, de todo o peso que pode ser um empecilho na tua vida espiritual. Então você não deve esperar não ser tentado, mas você deve esperar sim, poder ter vitória sobre o pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que ele deixava as coisas que ficavam para trás e olhava para as que estavam diante dele. É preciso deixar algumas coisas para poder caminhar com Deus. É preciso se livrar de qualquer coisa que esteja sendo um empecilho na tua vida. A Bíblia diz que pelo Espírito nós podemos mortificar as obras da carne, sim. Todo mundo aqui é tentado. Todo mundo aqui, sem nenhuma exceção, é pecador. Todos. A Bíblia diz: todos pecaram. Então o pecado é uma luta que todo ser humano tem. Nenhum de nós pode achar que, eu já tenho tantos anos de vida cristã, então eu não tenho mais problema. Todos nós temos que lutar contra o pecado. Mas a boa notícia é que nós podemos vencer, amém? Ainda que muitas vezes as lutas nesse mundo sejam difíceis, sejam duras, a Bíblia diz que eu posso vencer. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Viver segundo a carne é caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos nos livrar de qualquer coisa que esteja sendo um peso, uma amarra, atrapalhando a nossa vida. E o que mais atrapalha a vida de um cristão é o pecado. Às vezes a gente fica preocupado com perseguição, se no mundo aí as pessoas vão começar a perseguir os cristãos. Perseguição não atrapalha cristão. Perseguição não é nada. O que atrapalha a nossa vida chama-se pecado. Isso sim é um grave obstáculo. É algo que começa a pesar, 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 e chega uma hora que você não suporta aquilo. Tente correr carregando 5 quilos de açúcar nas costas. Nos primeiros 100 metros você vai correr tranquilo. Menos do que os outros, mas você consegue correr, não consegue? Depois de 1 quilômetro, duvido que muitos aqui chegassem a 1 quilômetro. Chega uma hora que aquilo pesa demais. Demais. Então, não permita que coisas que vão atrapalhar a tua vida, que vão ser um peso, estejam tirando de você a liberdade que Deus te deu. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Deus nos chamou.
Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele explicou claramente que havia vários tipos de solo. A semente é boa, a semente é a palavra de Deus, mas se ela cai num solo em que espinhos crescem juntos, esses espinhos sufocam a palavra. Quando a semente cai num solo bom, ela limpo, preparado, ela frutifica. Então, não deixe que existam coisas competindo com a palavra no seu coração. Tire da sua vida tudo que pode ser um embaraço. E veja que o texto diz que não é somente o pecado. O texto fala de uma coisa que ele chama de peso. Ele diz que nós precisamos deixar o peso e o pecado. O que é que seria esse peso? Existem coisas que não são claramente pecado, mas que podem ser um obstáculo na sua vida. Existem relacionamentos que se tornam um peso na sua vida. Existem pensamentos que se tornam um peso na sua vida. Às vezes, um sentimento de incapacidade. Por exemplo, eu não posso, eu não vou conseguir. Peso. Está atrapalhando a sua vida. Os milagres são só para aqueles especiais lá, não é para mim. Peso. Está atrapalhando a sua vida. Mágoa. Tem gente que sai da igreja por besteira. Deixa de buscar Deus, deixa de ter alegria em estar aqui na comunhão, porque ficou magoado com o irmão falando de tal. Problema do irmão falando de tal, se ele está fazendo alguma coisa errada. Mas você vai deixar que essa mágoa, um ressentimento, se torne um peso para você? Atrapalhe a sua caminhada com Deus? Vire um saco que você está carregando enquanto você tenta correr? De jeito nenhum, amém? Então, livre-se de tudo aquilo que pode se tornar um peso na sua vida. Livre-se de tudo aquilo que pode ser, às vezes mesmo não é claramente um pecado, mas é algo que está sendo um estorvo. Problema na tua vida, ansiedades, preocupações, mágoas, pensamentos errados, ideias erradas sobre Deus, relacionamentos, coisas que se tornam um peso terrível. Então, assim como os atletas usam roupas leves para poder caminhar o máximo possível, para poder correr livremente, procure estar leve diante de Deus. Se você decide andar carregando pecado na tua vida, carregando peso na sua vida, você vai ter problema. Sabe, existe uma ideia muito errada que muita gente tem. Talvez você já tenha pensado isso, vou te perguntar. Algumas pessoas dizem assim: pastor, é difícil ser crente. Já ouviu isso? Pastor, é difícil ser fiel nesses dias. Já ouviu isso? A maior besteira que eu já ouvi. Difícil é ser infiel. Difícil é estar com a vida torta. Concorda comigo? Quando você é fiel, quando você está buscando a Deus, você está cheio de Espírito, a vida fica muito mais leve, muito mais fácil, com a bênção de Deus. Difícil é você andar cheio de peso, pecado, amarras, e tentar correr. Aí fica difícil. Difícil é participar de uma São Silvestre com um sapato, com a botina. Agora, com tênis esportivo é mais fácil. Leve é mais fácil. Então, tire isso da cabeça de que uma vida profunda, uma vida com Deus, uma vida firme é uma coisa muito difícil, uma coisa que só alguns conseguem, é só para gente especial. É para você. E o difícil é andar fora da vontade de Deus. O difícil é andar carregando peso. O difícil é andar carregando amarras. Isso sim é difícil. Uma vida negligente com Deus, mais ou menos, aí é difícil. Porque você, por causa do pecado, desse peso, você mina a tua comunhão com Deus, se abre espaço para o diabo agir na tua vida. É lógico que aí a coisa fica difícil. Então o difícil não é ser fiel. O difícil é ser infiel. A vida do infiel é que é difícil. A vida do infiel é que é complicada. De quem está se preparando, está buscando a Deus, está se enchendo do Espírito, está se livrando do peso, é muito mais fácil. É uma corrida mais leve. Amém? E o terceiro ensino do texto é que nós precisamos ter um alvo claro, que é Jesus. O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, preste atenção,
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que esse texto está nos dizendo? Eu só consigo correr uma corrida de longo prazo, eu só consigo correr uma maratona, uma corrida de longa distância, se eu tiver um alvo claro. Eu preciso olhar para frente, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu preciso olhar para Jesus, amém? Se os irmãos que foram antes de nós, se Noé, Abraão, Davi, são bons exemplos que nos inspiram, e a gente vê que se eles correram, nós podemos correr também, Jesus é um exemplo ainda melhor, porque ele está adiante. Ele foi adiante de nós. E quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para aquele que venceu todas as coisas. Eu estou olhando para aquele que chegou ao final e disse assim: está consumado, venci. Eu estou olhando para aquele que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele. Eu estou olhando para aquele que nunca retrocedeu, que nunca errou, que nunca se desviou, que nunca chegou ao ponto de perder a direção da vontade do Pai para a sua vida. Então eu estou olhando para aquele que foi adiante de mim. Quando eu tenho um alvo, eu sei onde eu vou chegar. Eu tive uma experiência quando eu era garoto, interessante. A gente tinha ido numa represa e alugamos lá uns barquinhos, umas canoas lá, para andar lá alguns minutos. Eu não sei se você está acostumado com represa, mas o negócio é o seguinte: está tudo tranquilo, de repente, do nada, cai uma neblina. Parece uma neblina densa, a gente não enxergava nada. Então, aquelas canoas não tem muita noção de direção, sabe? Se você não está vendo para onde você está indo, você se desvia. Você vai remando e o barquinho vai virando. Então, chegou um ponto que, de repente, a gente estava no meio da represa, e aquela neblina baixou, a gente não enxergava nada, não enxergava 2, 3 metros adiante dos nossos olhos. Então a gente simplesmente não sabia para onde a gente estava indo, porque a gente não tinha um alvo, não havia nenhum ponto de referência. De repente, uma luz no fim do túnel, avistamos uma pessoa, veio um barco no sentido contrário. E o cara perguntou: para onde vocês estão indo? A gente disse: para a margem. Ele disse: não, eu que estou indo para a margem. Ele foi para o outro lado. E a gente acreditando que a gente estava indo para a margem. Na verdade, nenhum de nós sabia onde a gente estava, porque não tinha nenhuma referência. E a gente sabia que o ônibus que nos levou já ia embora logo, e a gente ia ficar ali perdido no meio daquele negócio. Graças a Deus, do mesmo jeito que a neblina chegou de uma vez, ela sumiu. E quando saiu, a gente enxergou a margem. Aí a gente corrigiu o rumo do barco e começamos a remar e chegamos lá. Sem ter um alvo, sem enxergar para onde você está indo, você não chega a lugar nenhum. Você se perde, você se desvia, você fica sem direção, mas Deus nos deu um alvo. O texto diz: olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, é aquele que cuida da tua vida do começo ao fim, o autor e o consumador da fé. Ele estava com você no dia que você creu em Jesus. Ele estava com você antes mesmo de você conhecê-lo. Ele está com você hoje. Ele vai estar com você até o final. Amém? Olhe para Jesus. Olhe para o sacrifício de Jesus. O texto diz que a gente deve considerar aquele que passou por todas essas coisas. Aquele que suportou tamanha contradição, oposição dos pecadores. Significa o seguinte: às vezes é difícil seguir adiante. É ou não é? Alguém aqui já passou por um momento, ou está passando por um momento, em que você sentiu que é difícil seguir adiante? No meio da maratona, de repente começa a doer o joelho, ou começa uma pedrinha no tênis lá, e aí? Você ainda está na metade, tem que seguir adiante, mas está doendo, o que você faz? Você precisa olhar para Jesus. Jesus suportou muito mais do que nós sofremos. Está difícil? Está sofrendo? Está passando por um momento complicado na vida? Jesus passou por todo tipo de oposição. Jesus enfrentou o diabo. Jesus enfrentou os religiosos. Enfrentou todo tipo de dificuldade. Ele pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz. A Bíblia nos mostra que a morte de cruz era uma morte terrível, cruel. E muito mais do que isso, o peso dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Você consegue imaginar o que é receber
o peso, o castigo de todos nós, concentrado numa pessoa, num momento. Você consegue imaginar o que deve ser isso? Dá para a gente ter alguma noção? O castigo de todos nós, o castigo que cada um de nós merecemos, de todas as pessoas em todas as épocas, concentrado na pessoa de Jesus, ali na cruz. Se Ele suportou tudo isso, eu posso suportar as minhas lutas, amém? Com a graça de Jesus, eu posso vencer também as minhas lutas. Se em algum momento estiver difícil, se em algum momento estiver doendo, se em algum momento eu estiver sendo tentado a desistir, a parar, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para Jesus e eu vou continuar, amém? Você já viu aquele atleta que no meio da corrida ele está sofrendo, ele está lutando, ele está tendo dificuldades, mas ele aguenta até o final, ele olha para a linha, quando ele cruza a linha ele desmonta. Por que ele desmonta? Porque estava difícil mesmo. Porque estava pesado mesmo, porque já tinha acabado toda a energia dele, mas enquanto ele não cruzou a linha, ele não desiste. Depois que cruza a linha, ele relaxa. Isso mostra que uma maratona, uma corrida de fé, uma vida com Deus, muitas vezes não vai ser fácil. O texto não diz em momento algum que a vida vai ser fácil. Você sabe por que o livro de Hebreus foi escrito? Porque a vida é difícil. O autor de Hebreus estava preocupado com alguns irmãos que estavam retrocedendo, que estavam abandonando a fé, estavam voltando atrás com medo das lutas e das perseguições. Então Hebreus foi escrito porque a vida não é fácil. E porque não é fácil, nós precisamos entender que só olhando para Jesus, eu vou ter um guia seguro. Eu vou ter o estímulo para suportar os momentos difíceis. Eu vou ter a direção clara e não vou ficar girando em círculos. Como o barquinho que eu falei para vocês, você rema sempre do mesmo lado e o barco fica girando, girando e ninguém está indo para lugar nenhum. Mas quando eu posso olhar para diante, quando eu posso olhar para Jesus, quando eu tenho um objetivo, quando eu estou seguindo a Jesus, eu vou ser vitorioso. Amém? Então a ideia errada que esse texto tira da nossa vida é aquela de que é impossível andar com Jesus. É aquela ideia de que Jesus está tão distante. Não, Ele veio para ser um guia, para ser um modelo que nós vamos seguir. Você é um discípulo de Jesus, amém? Você está aqui para seguir a Jesus. O que é um discípulo? Aquele que segue o mestre. Você não está aqui só para buscar a Deus em alguns momentos de dificuldade, não. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você veio hoje aqui, você precisa saber por que você veio. O que é que você espera para a tua vida espiritual? Se você quer andar com Deus, você vai andar com Deus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai ser um discípulo de Jesus. Se você quiser só receber uma bênção, talvez você receba essa bênção, mas não é o suficiente. Não tem nada de errado em você buscar Deus para receber uma bênção, se você precisa. Se você precisa de cura hoje, busque essa cura. Se você precisa de uma bênção material, financeira, busque essa bênção financeira. Mas nunca pare nisso. Você tem que almejar mais. Você tem que desejar estar na presença de Deus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que desejar ser um discípulo de Jesus, caminhar com Ele. Amém? Se você seguir esses conselhos tão simples que o autor de Hebreus nos dá, se você olhar para esses heróis da fé e entender que você também foi chamado para ter uma vida de fé, se você tiver ânimo, se você deixar o peso, o pecado, as coisas que atrapalham a tua vida, se você se livrar do peso para poder caminhar, correr livremente, e se você principalmente olhar para Jesus, você vai ser um vitorioso no nome de Jesus. Amém? Eu queria orar pela tua vida. Fique em pé no nome de Jesus. Coloque seu coração diante do Senhor. Feche seus olhos. Ore ao Senhor agora. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui só para marcar um encontro religioso. Amém? Você veio aqui porque você deseja a bênção do Senhor. Você veio aqui porque você é um servo de Deus. Porque você quer mais para a tua vida espiritual. É isso que você deseja? Se você deseja, eu quero que você ore agora. E clame para que Deus te fortaleça. Como eu te falei, esse texto foi escrito para gente que estava passando por muitas lutas. E se você está passando por lutas hoje, é para você essa palavra. Para que você seja fortalecido, para que você não desista no meio do caminho, para que você não fique parado, sem direção.
Então eu quero orar pela tua vida agora e colocar a sua vida diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite, Deus. Que a tua graça seja derramada, o teu poder, a tua unção, poderosamente agora na vida de cada um dos teus servos, Senhor. Tem gente aqui sem direção, Deus. Não está correndo a corrida da fé. Está esperando para saber para onde ir. Tua palavra nos diz hoje, é para Jesus que nós devemos correr. É Jesus o nosso alvo. É Jesus que nos mostra para onde devemos ir. Tem servos teus que estão cansados dessa batalha hoje aqui. Eu te peço no nome de Jesus, traz o renovo, a Deus. Traz o renovo hoje, Pai. Traz a certeza de que o Senhor está sempre presente, que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos contar com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, com a presença do Teu Espírito nas nossas vidas. Podemos contar com o Teu auxílio, com os Teus milagres, Deus. Caia por terra hoje todo o peso nas nossas vidas, todo o pensamento de incredulidade, de retrocesso, todo o medo do futuro, toda a ansiedade, tudo que esteja atrapalhando a caminhada de cada um de nós aqui, ó Deus. Caia por terra no nome de Jesus. Levanta-nos, Deus, para servirmos ao Senhor com ousadia. Levanta-nos, ó Deus, para olharmos para essa corrida, para essa carreira da fé com firmeza, com otimismo, com esperança, com fé, sabendo que é uma carreira que está proposta pelo Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou. O Senhor não nos chamou somente para sermos salvos, perdoados, mas nos chamou para um propósito, para vivermos uma vida de fé, para experimentarmos essa fé na nossa vida a cada dia, Deus. Por isso eu te peço no nome de Jesus, derrama agora do teu poder sobre as nossas vidas, que ninguém saia daqui da maneira que entrou, ó Deus, mas que nós saiamos renovados, cheios do teu Espírito, ó Deus, cheios do teu Espírito, para que tenhamos direção, para que tenhamos força para enfrentar os problemas, para que tenhamos a tua bênção, Senhor, para que tu operes milagres na nossa vida, e a nossa vida seja inscrita também nessa galeria dos heróis da fé, que nós experimentemos o teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos ser despedidos agora com a bênção do Senhor, para que você vá debaixo da graça do Senhor, debaixo da paz que excede todo entendimento na tua vida, amém? Senhor, ao sairmos desse culto, pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, ó Deus. Queremos ir debaixo da tua graça e da tua proteção, que a tua bênção seja sobre nós, ó Deus, que o Senhor nos dê vitória nesse mundo, que a tua paz esteja nos nossos corações, ó Deus, que a tua unção esteja presente nas nossas vidas, e que a cada dia estejamos crescendo, ó Deus, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo em experiências contigo, em experimentarmos a tua graça e o teu poder, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória para você, no nome de Jesus.